Bom dia! Bom dia! Hoje, capítulo 15 do nosso livro de Atos. Passamos a metade. Ao todo são 28 capítulos. Estamos aqui fazendo um estudo de um capítulo por dia. E hoje é o capítulo 15. Quem está acompanhando aqui desde o início, quem chegou depois, prepara porque hoje é um dia importantíssimo. É errado falar, eu mesmo vou falar, né? É errado falar que tem um dia que é mais importante que o outro, que tem uma parte que é mais relevante que outra, porque todas as palavras que estão na Bíblia estão ali propositalmente. Não tem uma palavra aqui que não esteja com um propósito maior. Mas este capítulo de hoje nos ensinará tanto, tirará tantas dúvidas que você não está entendendo. O de hoje, assim, se você está chegando aqui pela primeira vez, hoje você tem que ficar. O de hoje você não pode perder, porque ele esclarece muita coisa. Bom dia, Monquinha, tudo bom? Bom dia, Rosimar, bom dia, Erli. Vamos lá, quem está chegando aqui, me fala de onde é que você está me ouvindo. Me deixa saber de qual cidade, estado, país. Me fala e já pega a sua Bíblia, né? Para você poder me acompanhar aqui. Eu falo assim, aqui é um momento de estudo. Não sou pastora, não sou teóloga, mas estou aqui com o coração aberto a aprender mais da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é alimento espiritual para nossas vidas. Temos que fortalecer nosso corpo, sim, nossa alma, nossa mente também, mas nosso espírito também. E aí, como é que a gente faz para poder fortalecer o nosso espiritual? Bem, a base é a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Pegou sua Bíblia aí? Diga para mim. Prepara. O capítulo de hoje, abra seus ouvidos para que você não perca nenhum detalhe, nenhum detalhe. Eu cheguei até a revisar hoje de manhã para poder assim trazê-lo na íntegra, assim, de tão importante que ele é. Deixa eu ligar aqui o ar condicionado. Vindo treino direto, endorfina mil, dá para perceber, né? Vamos lá então, faz nossa oração matinal. Quem está chegando aqui pela primeira vez, Catiúcia, Sabrina, Jaci, sejam todas bem-vindas. Para quem está chegando aqui, eu sou Iacel Comero, nutricionista e terapeuta, especialista em emagrecimento sem dietas e ativação da mentalidade magra. Mas eu tenho tido um propósito aqui, neste período, de trazer alimento espiritual, um compromisso, a tal da constância, para que nós possamos também crescer no espiritual. Começamos pelo livro de Atos, um capítulo por dia de segunda a sexta, sempre às 9 horas da manhã, ok? Alguém pode me ajudar e confirmar se vocês estão me ouvindo bem? Eu coloco esse microfonezinho aqui, mas eu não sei se ele está ajudando, se vocês estão me ouvindo bem ou não. Alguém só confirma para mim, por gentileza? Ó, alunas musas, peguem sua garrafa de água também, por favor. Estão me vendo, me ouvindo bem? Obrigada, Rosimar, maravilhosa, musa. Então vamos lá então. Hoje nós vamos aprender muito com o capítulo 15, ok? E vamos começar. Obrigada, Erlim. E vamos começar aqui pedindo a Deus a tua presença, Espírito Santo de Deus. Vinde a nós, porque sem ti nós não somos nada. Não é sobre nós, é sobre ti. Usa-nos, Senhor. Usa-nos para que a tua palavra possa alcançar mais corações e lares. Usa-nos através da nossa vida para que a tua palavra cresça. Já que a tua palavra, já que a Bíblia diz que a tua palavra não volta vazia, Senhor, entre os nossos corações, faça sinais e maravilhas para a honra e glória do Senhor. E neste momento eu começo nos revestindo da armadura de Deus, como em Efésios 10, Efésios 6, capítulo 10, vestindo-nos, Senhor, com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, e os pés calçados no evangelho da paz, o nosso lombo com a justiça. Em nome de Jesus, revestindo-nos a armadura de Deus, Senhor. Tenha misericórdia, tenha piedade de nós e nos dê a tua graça neste dia de hoje, em todos os dias da nossa vida, em tudo que leva o nosso nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Diz eu que aprendi a armadura de Deus, né? Deixa eu só dar uma conferida aqui, porque isso aqui tá ficando gravado, né? Então, se eu falei alguma coisa errada, deixa eu já corrigir. Para quem não sabe, a armadura de Deus está em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, quando nós aprendemos que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Então, olha só, a armadura de Deus é
o lombo da verdade, a couraça da justiça, o calçado dos vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação. Não, acho que eu falei certo sim. Se eu errei, foi o lombo. Mas Deus conhece nosso coração, nós estamos aqui para poder acertar. Bora lá pro capítulo 15. Vamos lá. Como é que começa o capítulo 15? Terminando no capítulo 14. Quando Paulo e Barnabé foram Icônio, curaram um homem coxo, um homem que tinha uma deficiência desde o ventre da sua mãe. As pessoas dessa cidade, dessa região, ficaram maravilhadas e começaram a idolatrá-los como se eles fossem seres extraordinários. E eles falaram, não, nós somos homens como vocês, né? Não faça isso por nós. E aí eles foram e exortaram essas pessoas, falando sobre Deus, que é o nome todo-poderoso que é Jesus. E aí depois eles foram perseguidos, só que na Bíblia a gente já aprendeu que toda perseguição leva ao crescimento. Então, se você hoje está passando por uma perseguição no seu trabalho, uma perseguição na sua família, em algum lugar, isso é sinal de crescimento. Por pior que pareça ser, deixa eu fazer uma ressalva, né? Deixa eu fazer aqui uma vírgula. Quando você está nos caminhos do Senhor, quando você está seguindo aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está buscando de Deus, quando você está buscando um caminho de santidade, quando você está fazendo aquilo que é o certo perante a Deus, toda perseguição que aparece é para o crescimento, tá? Ah, não, isso eu estou sendo perseguido, mas eu fiz um monte de coisa errada. Ah, não, né? Aí vamos, né? Convenhamos que aí você está, sim, tendo as consequências das suas ações. Agora, se você, no seu julgamento, no seu entendimento, você tem buscado os caminhos do Senhor, você tem endireitado as suas veredas, você tem buscado esse caminho de santidade e você tem vivido uma perseguição em algum nível, aguenta firme que é para o seu crescimento. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil demais da conta amadurecer, crescer, aprender. É totalmente desconfortável, tá? Eu sei que muitas vezes eu aqui, enquanto nutricionista, eu vou lá e eu tô treinando, e eu tô ali, né, fazendo um monte de coisa assim que é legal, mas se eu te falar que é fácil, não é. É simples, mas fácil não é. Só que é no desconforto que a gente cresce. E o capítulo 15, ele vai terminar nos comprovando isso, mostrando que a perseguição, quando você está nos caminhos do Senhor, é para o crescimento, tá? E aí o que acontece? Termina o capítulo 14 com eles, na palavra mostrando que eles caminharam uma série de cidades e estavam voltando para... Eles vão voltar para Jerusalém, mas eles pararam no lugar onde eles se reuniram com seus discípulos. Deixa eu ver aqui onde é que eles pararam. Foi na Antioquia mesmo, onde eles começaram o capítulo 14 na Antioquia, fizeram toda uma volta e voltaram para lá. E aí começa o capítulo 15. Presta atenção porque ele é imperdível. Vamos lá, ó. Já começa assim. E descendo certos homens da Judeia, ensinavam os irmãos e diziam: a menos que sejais circuncidados, conforme o método de Moisés, não podereis ser salvos. E essa eu não entendi nada. Calma que vai dar tudo certo. Deixa eu te explicar aqui. Até Jesus vir, qual era a lei que prevalecia naquele tempo? A lei de Moisés. E a lei de Moisés preconizava, era a lei que todos os homens judeus, eles tinham que ser circuncisados. E aí o que significava isso? Significava, mediante lá em Gênesis, desde Abraão, que os homens, quando nasciam os meninos, tinham que tirar aquela pele lá na cabeça do pênis. E isso, naquela época, tinha sim uma questão religiosa, uma tradição, era uma lei. E naquela época era bom também, né? Porque eles ficavam meses viajando, não tomavam banho como a gente toma banho todos os dias. Então também era um ato de higiene naquela época, tinha os dois lados, mas principalmente pela lei desde Abraão. Então, naquela época, se você era reto à lei, se você era coerente à lei,
você tinha que passar por este ato de circuncidar os meninos, claro, né? E aí, qual que era a confusão naquela época ali? O que estava acontecendo? Muitos gentios que não eram judeus estavam crendo na palavra pregada sobre Jesus. Eles estavam se convertendo a Jesus. Porém, como eles não eram judeus, eles não teriam obrigação de passar por esse rito. Só que os judeus convertidos falavam que tinha que passar por esse rito, porque essa era a lei. Então, a confusão ali começou sobre o que deveria ser feito e o que não deveria ser feito. E eu não julgo, porque você imagina uma coisa que é tão tradicional, de longos anos, você cresceu, você foi instruído que os homens da família deveriam ser circuncidados para que obtivessem a salvação. Você ouviu isso durante várias gerações. Aí você imagina agora eles terem o entendimento que não precisaria mais. Bom dia, Cris. Tudo bom? Bom dia, Mônica. Imperdível hoje, tá, Cris? Fica até o final. Ei, Roberta. Você imagina como é que não estava ali aquele burburinho, o que estava acontecendo naquele momento. E aí continua aqui, olha. Portanto, Paulo e Barnabé, vendo essa situação, essa discussão, o que eles fizeram? Eles resolveram voltar para Jerusalém e reunir apóstolos anciãos para poder reunir e ver o que eles iam decidir. Qual posição que eles iriam tomar em unidade sobre essa situação que era extremamente séria. E aí eles voltaram para Jerusalém, passaram por Fenícia, por Samaria, declarando a conversão dos gentios, e eles causavam muita alegria a todos os irmãos. Aí, chegando em Jerusalém, versículo 4, se você puder me acompanhar na sua Bíblia, até para ver se é uma tradução muito diferente. Chegando em Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos anciãos, e eles começaram a contar para eles todas as coisas que Deus tinha feito a eles nessa caminhada, nessa jornada. E aí, enquanto eles colocavam, eles compartilhavam alguns, versículo 5, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo que não, que tinha que circuncidar sim, porque era a lei de Moisés. E aí os apóstolos e os anciãos começaram a se reunir para considerar esse assunto. Aí vamos lá, pausa aqui de novo. Quem eram os fariseus, a seita dos fariseus? Os fariseus eram pessoas, vamos chamar como se fosse uma religião, mas era um grupo, né? Não religião não, era um grupo, era uma seita específica, que eles eram muito coerentes com as leis. Tanto a lei escrita, quanto a lei oral, que era passada de geração por geração. Eles eram muito radicais em relação à lei. O que eu acho interessante, por quê? Porque se existe uma lei, por que não cumprir a lei? Me explica. Então, assim, eu julgo que naquela época eu seria uma forte candidata a ser uma fariseu aqui. Porque existia uma lei e eles queriam seguir a lei. Aí imagina, tem anos e anos seguindo uma lei que tinha que fazer essa circuncisão nos meninos. E aí chegou agora falando que não precisava, que bastava declarar Jesus, aceitar, crer por fé. Imagina a cabeça deles como é que estava nesse momento. Então eu estou falando nesse tom para você sentir o que eles estavam passando naquele momento. Mas eu também entendo a experiência viva dos apóstolos que puderam conviver com Jesus, como aqui Pedro, Tiago, João, Mateus, que eles viveram com Jesus, eles estiveram, eles comeram, eles dormiram, eles presenciaram, eles estavam com Jesus. Então, uma pessoa que teve um verdadeiro encontro com Jesus, que experimentou o amor, a verdade, ela entende que Jesus está acima dessa lei. E isso faz toda a diferença. E aí eles pregavam tudo isso. E as pessoas que criam por fé. Por fé. Fé é acreditar sem duvidar. Assim como eu, assim como você, que cremos por fé. E na Bíblia também fala que não tem como agradar a Deus se você não tiver fé. Aí olha só o que vai dar aqui, hein? Versículo 7, tá? E havendo muita discussão, Pedro, quem tinha que ser, nosso amigo Pedro,
porta-voz, Pedro levantou-se e disse-lhes: Homens e irmãos, vós sabeis que há um bom tempo que Deus me escolheu dentre vós, para que por meio da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os nossos corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como ele fez a nós. E não põe diferença entre nós e eles, purificando o seu coração pela fé. Agora, por que tentais a Deus pondo um jugo sobre a serviço dos discípulos que nem nossos pais somos capazes de carregar? Mas cremos que pela graça do Senhor Jesus Cristo nós seremos salvos como eles também. Então toda a multidão permaneceu em silêncio, ouvindo Barnabé e Paulo, que declaravam os milagres e maravilhas que Deus havia feito aos gentios por meio deles. O que Pedro começou a falar aqui? Ele está falando o seguinte: olha, você quer que a gente obedeça aos homens ou você quer que a gente obedeça a Deus? E ele começou a falar que a salvação vinha pela graça de Deus e não pelos nossos atos. Então, esse daqui é um primeiro momento na Bíblia que nos é ensinado aquilo que nós aprendemos até hoje. Que sim, é importante nós fazermos as nossas obras, que sim, é importante caminhar por fé, santidade e tudo. Tudo isso importa, tudo isso conta, porque também na Bíblia diz que nós teremos no céu os galardões, que é assunto de outro momento. Mas o que está sendo pregado aqui? Que nós seremos salvos pela graça de Jesus. Então é pela graça, não é pelo nosso mérito, pelo nosso esforço, é pela graça. Gente, imagina o nó na cabeça desse povo, porque isso até hoje causa. Mas hoje nós temos tudo que nós temos. Você imagina naquela época. E eu queria te perguntar aqui nesse momento. Você tinha esse entendimento? Assim, o que eu estou te explicando aqui nesse momento, você já tinha esse entendimento ou é algo novo para você? Porque eu vou falar para você, tá? Nesse nível de discussão, de profundidade, de estudo da palavra, foi agora, quando eu peguei para estudar esse livro de Atos. Então escreve aqui nos comentários se era uma coisa que já era super clara para você ou se está ficando mais claro agora. Toda mudança, Por isso que, né, no nosso calendário é antes de Jesus, depois de Jesus, porque ele mudou tudo. E aí, enquanto você escreve aqui, eu vou continuar aqui no versículo 12, onde eu parei, tá? Então toda a multidão permaneceu em silêncio. Versículo 13. E após terem feito esse silêncio, Tiago respondeu dizendo: Homens e irmãos, ouve-me. Então primeiro quem falou foi Pedro. Agora já é Tiago que continua a narrativa nesse mesmo lugar, nesse mesmo evento. Simão declarou como Deus primeiro visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito. Só para traduzir aqui, tá? Tá ficando mais claro, né, Rose? Que bom. O que Tiago tá falando aqui? Ele tá testificando, ele está exortando o povo, ele está lembrando que os profetas lá do Antigo Testamento já avisavam o que estaria acontecendo. A Cris escreveu aqui: tudo novidade para mim, eu li e não absorvia. Pois é, Cris, porque olha só, quando a gente vai estudar, vou te falar como é que eu faço, tá? Eu pego essa Bíblia, eu pego outra Bíblia que tem uma versão diferente, e em alguns momentos eu pego meu amigo chat, ou eu chamo de meu amigo chat, para poder entender mais sobre a região. Ele estava em Antioquia. O que significava Antioquia? Eu vou cruzando os dados e, obviamente, vou pedindo a Deus para poder abrir o entendimento, porque, pelo menos assim, essa Bíblia aqui, que é a King James, eu não acho uma versão fácil de se ler. Na minha humilde opinião. Mas é importante a gente cruzar essas informações diferentes para ter mais entendimento. Mas veja bem o que vai escrever, o que vai ser ensinado aqui, tá? Aí vamos lá, o que Tiago está falando aqui para a multidão? Ele está falando, olha, versículo 16. Depois disso eu voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e edificarei. O que ele está falando? Ele está falando que os profetas já anunciavam o que eles estão vivendo nos dias de hoje. Que a palavra iria alcançar os gentios, ou seja, os não-judeus. Ele está falando o seguinte: olha, o que está acontecendo está escrito. Os profetas falaram, nos avisaram. Vocês não lembram? Tudo que foi falado está acontecendo agora.
Então, Tiago estava exortando o povo sobre esse tipo de coisa. E aí, continuando aqui, versículo 18. E todas as suas obras são conhecidas a Deus desde o início do mundo. Então, assim, isso aqui já estava escrito, não é novidade para Deus, está acontecendo. E ele continua no versículo 19. Por isso, a minha decisão é que nós não perturbemos aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que escrevamos a eles para que eles se abstenham de 4 coisas. Então, olha só, o que ele está falando aqui? A gente não vai obrigar quem não é judeu e se converteu para ter esse ato da circuncisão. Não vamos obrigar, porque a salvação não vem pela circuncisão, mas pela graça de Deus. Só que as coisas têm que ter ordem, né? Então tá bom. O que nós vamos alinhar a partir de agora, respeitando os princípios da lei de Deus, para que as pessoas pudessem caminhar em santidade e ordem de maneira que se agrade a Deus pela transformação? Aí eles colocaram aqui, olha, e isso, gente, está válido até os dias de hoje, tá? Só para ficar bem claro. Então, olha aqui, ó, mas que escrevamos a eles para que eles se abstenham das contaminações dos ídolos. Então, vamos lá. Se abster é não ter mais, nunquinha, não é de vez em quando, da contaminação dos ídolos. Então, não é só você falar assim, não, mas eu já não adoro os ídolos. Mas você participa de coisas que envolvem outros ídolos. E isso, o que são os ídolos? Ídolos é tudo aquilo que vem antes de Deus. Quando a gente fala de ídolos, nós estamos falando, a gente lembra sempre, por exemplo, das imagens, né? Porque na Bíblia fala para que não façais imagens. Não é para esculpir nenhuma imagem. Os idólatras estão como os beberrões, estão como os assassinos. É uma coisa que a Bíblia abomina desde o Velho Testamento. Desde tudo, quando lá em Êxodo eles fazem aquele bezerro de ouro. Então, isso daqui é muito claro na Bíblia. É muito falado para você não ter idolatria. Então, toda vez que você tem imagens na sua casa, feita pelas mãos humanas, imagens que não falam, imagens que não ouvem, imagens que não vê, como a Bíblia diz, você está indo contra aquilo que a palavra escrita está nos ensinando. Às vezes eu entendo que é muito por costume, tradição, mas aqui nós estamos tendo esse entendimento. E ele está falando de se abster de qualquer tipo de contato com os ídolos, tá? Mas a gente também tem que ter uma visão mais ampla. Ídolos são as imagens? Sim. Mas também é ídolo tudo aquilo que vem antes de Deus na nossa vida. Então, para alguns homens, vamos chamar assim, talvez ídolo pode ser o seu time de futebol. Porque você coloca ele acima de todas as coisas, acima da sua família, acima da sua prioridade na sua família. Para algumas pessoas, o seu ídolo pode ser o seu trabalho. Porque você, eu acredito em Deus, mas você coloca Deus em terceiro lugar porque você primeiro priorizou o seu trabalho. Não estou falando que você não tem que trabalhar, mas a questão é de prioridade, tá? E olha aqui, Deus conhece os nossos corações. Você vai fazendo sua autoanálise. Quem tem sido o ídolo da sua vida? Quem você tem colocado antes de Deus na sua vida? Então, olha aqui, olha. O que ele está falando no versículo 20, tá? Consulta aí na sua Bíblia. Para que eles se abstenham das contaminações dos ídolos. Depois, da fornicação. O que é fornicação? É um comportamento sexual promíscuo. É aquilo que a Bíblia já avisou, já decretou que é imoral, imoralidades. Então vamos lá. Aí isso aí vai envolver o quê? Pornografia, vai envolver sexo fora do casamento, vai envolver, que mais? Homossexualismo. E essa, você acredita nisso? É o que a Bíblia está falando pra gente. Então, o que eles estavam falando? O que adianta você seguir uma lei, mas você não ser transformado por ela? Se você for parar para pensar, agora, tendo mais entendimento, faz todo sentido, porque antes acreditava o seguinte: se você fizer a circuncisão, você vai ser salvo. Mas você não tinha o seu comportamento transformado? Então, só porque você fez uma lei,
você acreditava que você seria salvo, mas você continua por caminhos errantes e aí você não vai ser salvo? Você entende o que eu tô falando? Mas olha só, além da contaminação dos ídolos, bom dia, Joelma. Além da fornicação, que é o comportamento imoral sexual, também das coisas estranguladas e do sangue. Então aqui está falando o quê? Que o sacrifício, naquele momento, até então, era feito por animais, derramamento de sangue. Muitas pessoas sacrificavam animais desde o Velho Testamento, certo? Muitas pessoas bebiam o sangue desses animais em rituais, estrangulavam esses animais. E o que está sendo falado aqui? Jesus já pagou o preço na cruz. Deus já derramou o sangue do seu filho, o cordeiro, por nós. Logo, não é mais necessário fazer sacrifício com animais. Se você crê em Jesus, não é necessário mais fazer isso. Se você estiver fazendo isso, você está indo contra aquilo que a Bíblia nos ensina. E por que a gente está aprendendo sobre isso daqui? Porque a salvação não vem porque você segue todas as leis e tudo mais, mas por uma transformação do nosso coração. A transformação do nosso coração é que vai determinar isso. E Deus sonda os nossos corações, não são os homens que vão julgar, mas é Deus que vai julgar. E quantas vezes a gente caminha por caminhos errantes por falta de conhecimento? Esse que a gente está aprendendo aqui, né? Então, na Bíblia fala que meu povo perece por falta de conhecimento. E aí finaliza esse trechinho aqui assim, olha, versículo 21. Porque Moisés tem quem o proclamaste desde os tempos antigos em cada cidade, sendo lidos nas sinagogas o dia do Shabat. Fecha essa parte aqui, mas não termina esse assunto. Continua no versículo 22. É porque minha Bíblia, já mostrei para vocês, ela tem uns titulozinhos, né? É como se fosse assim, abriu um assunto, fechou um assunto. Abriu outro assunto, fechou esse outro assunto. E aí a gente continua aqui no versículo 22, o título que está aqui na minha Bíblia é A Resposta do Concílio. Então, eles estavam ali reunidos, tentando definir o que eles iriam seguir sobre essa questão da circuncisão, dos gentios, dos judeus convertidos. E aí, né, Pedro manifestou-se aqui, Tiago também. E aí agora continua, versículo 22. Então, agradou aos apóstolos e aos anciãos e toda a igreja enviar homens escolhidos do seu próprio grupo a Antioquia com Paulo e Barnabé, a saber, Judas, que também é chamado de Barsabás, e Silas, e escreveram cartas por intermédio deles sobre este assunto. Então, olha só, eles reuniram, alinharam que seriam assim, só que agora eles precisavam de comunicar essas decisões. Então, naquele tempo, sem internet, sem telefone, eles faziam isso através de cartas e viagens missionárias. Então, eles escreveram isso em cartas e enviaram para diferentes regiões, através dos apóstolos, essa comunicação, tá? Aí, versículo 24. Portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, ao qual nós não damos tal mandamento. E pareceu-nos bom, reunidos em concordância, enviar-lhes homens escolhidos com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de Jesus Cristo, enviando, portanto, Judas e Silas, os quais vos anunciarão as mesmas coisas. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais carga alguma, exceto essas coisas necessárias. Então, o que ele está falando aqui? Olha, isso aqui é a carta, tá? Ó, estamos mandando Paulo e Barnabé, estamos mandando aqui Silas, estamos mandando em concordância que não haverá mais a imposição, principalmente para os gentios, tipo assim, os judeus que quisessem manter a tradição de circuncidar os homens, tudo bem, mas que isso daí não seria mais o motivo da salvação. E aí ele escreve de maneira clara na carta o que vai ser preconizado a partir de agora, baseado nos princípios bíblicos que nós temos até hoje. Então, olha aqui, ó. Presta atenção. Você pode até marcar, se tiver com marca-texto na sua Bíblia, para você poder meditar,
entrar, faz igual a Cris, né? Eu lia, mas não entrava, para poder entrar aqui na cabeça. Vamos lá, hein? Versículo 28, vou revisá-lo. Porque pareceu bem ao Espírito Santo, de letra maiúscula, e a nós não impor mais carga alguma, exceto essas coisas necessárias, que vos abstenhais de alimentos oferecidos aos ídolos, e do sangue, e das coisas estranguladas, e da fornicação, resguardando-vos dos mesmos, fareis bem, que passem bem. Então aqui fica uma meditação para a gente olhar aqui se nós estamos, de alguma forma, seguindo isso ou não. Se isso tem vindo do nosso coração ou não. Claro que isso é um processo. Talvez você não sabia, igual a Cris escreveu que esse eu não sabia. Eu também não sabia de muita coisa. Eu fui consertando na jornada à medida que eu fui aprendendo. Porque enquanto você é ignorante, você não sabe, ok. Mas depois que a gente tem entendimento, aí a gente já começa a ter resposta, responsabilidade sobre as nossas decisões. E aí vai finalizando aqui falando: então, tendo sido despedidos, eles chegaram a Antioquia e, ajuntando a multidão, eles entregaram essa carta. E quando a leram, eles regozijaram pela consolação. E Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras e o confirmaram. E, tendo permanecido por algum tempo, foram despedidos em paz pelos irmãos para os apóstolos. Mas agradou Silas ficar ali. Paulo e Barnabé continuaram em Antioquia, ensinando e pregando a palavra do Senhor, como os muitos também. Então aqui foi feito esse concílio, foi determinado isso, então isso é um grande marco aqui na Bíblia, né? Nesse livro de Atos. É um livro mais, às vezes, técnico-teórico, porque ele fala sobre sinais e maravilhas, mas ele fala principalmente da fundação da igreja, dos preceitos, de tudo que a gente vive hoje, né? Como é que essas coisas aconteceram? Começou aqui, tá? E para finalizar esse capítulo, tem uma parte muito importante que fala sobre a briga entre irmãos da igreja, tá? Porque às vezes a gente tem uma falsa ideia da igreja, tipo assim, na igreja todo mundo se ama, a igreja é amor, todo mundo se entende e tudo mais. E não é assim que funciona. Por quê? Porque nós somos feitos de carne e osso, nós somos pecadores, a gente erra sim, muitas vezes querendo acertar, mas a igreja precisa do poder do Espírito Santo, dos seus dons, amor, alegria, benignidade, porque sem amor, a igreja, ela vira disputa, vira confusão, porque ela é feita de homens. Então, criatura, se você que está me ouvindo aqui se afastou da igreja em algum momento porque você se decepcionou, porque você foi magoada, porque erraram com você, minha filha, isso aqui é mais antigo do que você pensa. Presta atenção nessa história aqui, preste atenção. O títulozinho dessa parte é Paulo e Barnabé se separam, tá? E alguns dias depois de todo esse concílio, que as pessoas ficaram felizes, né, com tudo isso aqui que aconteceu, todo mundo estava feliz com essa decisão aqui, olha o que aconteceu. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé, que era dupla, tá? Os dois estavam já viajando juntos há bastante tempo. Paulo disse a Barnabé: vamos retornar para visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Senhor e ver o que eles fazem. E Barnabé decidiu levar com eles a João, cujo sobrenome era Marcos. Mas Paulo não achou bom levar com eles aquele que desde a Panfilha tinha se apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Por quê? Se você for voltar aqui o livro de Atos, não lembro agora qual capítulo, mas houve um momento que João, sobrenome Marcos, decidiu ficar e não continuar a jornada com eles. E aí Paulo, que era reto, objetivo, julgo eu, colérico, dominante, rapaz, ali era missão dada, missão cumprida. Saulo, quando ele teve o encontro com Jesus, né, que ele caiu no chão, que ele ficou cego e depois retomou sua visão e foi transformado, a Bíblia diz que ele imediatamente começou a pregar e não parou mais. Pensa numa pessoa que era Paulo, missão dada, missão cumprida ali. E aí Paulo não concordou, falou: aquele que em um determinado momento da viagem decidiu não seguir com a gente,
Vai não, mas não vai mesmo. Olha aqui, versículo 39, tá? E a discussão foi tão forte entre eles que eles se separaram um do outro. Então, minha amiga, irmãos de fé também brigam. E às vezes não é por conta do inimigo, é porque é seta do inimigo. É porque são, como é que a gente fala? Personalidades diferentes, prioridades diferentes, jeitos diferentes. Mas o mais importante aqui, olha só o que vai acontecer pra gente fechar aqui, tá? Eles se separaram porque a discussão foi muito forte. Então, se você brigou com a sua amiga, isso aqui é mais velho que tudo. Ó, já aconteceu isso aqui lá atrás. Isso não é a primeira não, tá? E não vai ser a última. Por mais que a gente não queira, isso acontece. E aí, qual foi o desfecho? Barnabé, então, ficou com Marcos e navegou para Chipre. E Paulo pegou Silas e partiu, recomendando pelos irmãos a graça de Deus. E ele passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, veja bem, o que aconteceu? Se você for parar para pensar aqui, não é uma coisa legal, né? Os dois brigaram, foi uma discussão forte na Bíblia. Você imagina? Para eles se separarem depois de anos juntos. Mas olha só, essa separação gerou uma multiplicação. Se tivessem continuado só os dois, ou ainda, se eles tivessem virado um trio com Marcos, eles não teriam alcançado mais regiões. Por quê? No que houve essa separação, essa dupla que era para ser virado um trio, virou duas duplas. Então a palavra cresceu. Você consegue perceber? E lá na frente vão acontecer outras coisas, tá? Eles não vão ficar brigados para sempre, não. Mas é só um spoiler para você continuar aqui acompanhando. Então, o que eu tô querendo te falar aqui com isso? Que muitas vezes essas discussões, as separações fazem parte da vida, né? Os desafios fazem parte da vida. Mas a gente tem que fazer o quê? Perseverar, perpetuar, continuar, buscando ser reto aos olhos do Pai. E aí, quem é que vai te julgar se você está fazendo certo ou errado? É Deus, minha filha, é o Espírito Santo de Deus que vai te visitar. Então, se você lembra de alguém que talvez você acabou se separando após uma discussão e tudo mais, eu sugiro que você possa orar, pedir a Deus discernimento, fazer a sua parte de perdoar, porque, né, se a gente não perdoa, Deus também não, Jesus também não nos perdoa, também está escrito. Então, o perdão libera chaves e libera portas. E principalmente, né, se você se decepcionou com alguma igreja, se você parou de frequentar alguma igreja, se você foi buscar outros caminhos, que ali também estava falando, não, aqui a gente também fala de Jesus. Mas você está entendendo que lá eles têm ações e práticas que fogem àquilo que está escrito na Bíblia, dá tempo de você voltar. Dá tempo de você voltar, dá tempo de você se reconciliar, porque a salvação ela é individual. E ela não vai ser por leis, mas sim pela transformação. E transformar é você mudar. É você estar indo por aqui e você tendo esse entendimento e discernimento, vir por aqui. E tá tudo bem, a gente tá aprendendo aqui junto. Eu tô aprendendo muita coisa aqui com esse estudo. Então, esse é um capítulo que eu convido você a revisar, a ler de novo, a meditar na palavra, a orar a Deus para ver se você talvez, querendo acertar, está indo para o caminho errado, para que você não caia no espírito de engano, para que você não se confunda nessa jornada, sabe? Porque eu falo para você assim, eu muitas vezes falava assim, cara, tinha que ser mais fácil esse negócio desse mundo espiritual, né? Não é fácil não, gente. Misericórdia. É porque, ao mesmo tempo que parece ser místico, mas também tem leis espirituais, né? Tem um caminho. Assim, se você for parar para pensar, não é fácil. Mas só não é fácil porque a gente não estuda. Por exemplo, para mim, a alimentação, eu que sou nutricionista, para mim é super fácil e muitas vezes óbvio. Mas muitas vezes eu tive que ensinar, e continuo tendo que fazer isso, as pessoas a beber a água do jeito certo. Tipo assim, não é uma coisa que parece ser um absurdo a pessoa não beber a água do jeito certo? Pra mim, parecia. Mas se eu pegar aqui e perguntar 10 pessoas, eu vou te falar que talvez 8 bebem água do jeito errado. Mas só é óbvio pra mim porque eu parei para estudar isso. E quando eu ensino também fica óbvio para essa pessoa. Mas se você não estuda, se você não se envolve,
você erra em coisas básicas. Então, assim, é um convite a gente começar a estudar a palavra de Deus, porque às vezes realmente parece ser difícil, mas porque a gente não está estudando. E quem não estuda, é o que eu falo, é o mantra, né? É uma maneira de brincar. Eu falo assim, quem não aprende, depende. Então, enquanto você não entende, você fica tendo que acreditar em tudo que te falam. Tudo. É por isso que eu te falo, não acredita no que eu te falo não, tá? Apesar de eu estar aqui lendo a Bíblia com você isso na sua frente, não acredita. Vai lá, você pega a sua Bíblia e vai estudar também. Vai você estudar. É um convite que eu te faço. Quantas vezes as pessoas compartilham versículos, pegam um trecho e destoam um assunto? Ai, na Bíblia também mostra, né? O próprio Satanás tentou Jesus no deserto com o quê? Com a palavra. Ele tentou a palavra com a palavra. Imagina nós, Jesus Cristo. Imagina a gente que não lê direito, que não estuda, que não medita na palavra. É ficha para ser enganado. É ficha para desvirtuar do caminho. Vocês conseguem perceber a urgência que a gente tem em estudar a palavra? Em ter discernimento? É uma urgência. Só que eu entendo que no dia a dia a gente acaba colocando outras prioridades na frente. A gente fala da correria? Fala. Mas quanto tempo a gente fica no celular à toa? Eu falo por mim, gente. Nossa, na hora que eu vou dormir, eu pego aqueles memes engraçados só pra poder rir. Eu fazendo nada. Aí tem hora que eu falo assim, gente, eu perdi meia hora aqui, perdi uma hora aqui. Se eu tivesse lendo a Bíblia, eu tinha aprendido tanto. É distração. Distração. Eu tô falando pra não parecer que eu sou a boazona aqui, que eu faço tudo certo e que eu, nossa, que eu leio, que eu super estudo. Deveria estar fazendo mais, mas por isso que eu fiz esse compromisso público. Porque toda vez que a gente se compromete publicamente, a gente faz melhor, a gente faz direito. Você acha que se eu não tivesse aqui com esse compromisso, talvez eu já não tinha parado? Ah, gente, aqui, nós somos falhos. O ser humano, ele não quer desafio, não. Ele não quer sair da zona de conforto, não. O ser humano foge da dor. Nós somos programados para fugir da dor. Mas quem não aprende, depende. A escolha é sua. Então, assim, não adianta querer pular etapa. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que aprender. Desde o mais básico, como beber água, como é que come, como é que não sei o que lá. Aprender o mais básico para que a gente não seja enganado. A resposta tá aqui, tá bom? Falei que hoje seria um estudo assim, né? Bem legal. Ah, eu achei esse capítulo 15, assim, pra mim, quando eu li, eu não sabia que as coisas tinham acontecido assim, não. Não sabia mesmo. E olha aqui, falta metade do capítulo de Atos, né? Metade não, agora menos da metade, porque vai até o 28 e hoje foi o 15, né? Então, estamos à metade pro final. Se você se interessou, se você perdeu esse estudo, você pode assistir as reprises lá no meu canal do YouTube, tá? Nutricionista e esse é Comério. Me segue por lá. Deixa o like, criatura, por gentileza. Comenta, depois é que vai ficar salvo. Por gentileza, vai lá, comenta. Atos, eu amei. Compartilha. Faz sua parte também, tá? Contribui nessa jornada. A Rose colocou aqui, olha, foi maravilhoso mesmo. Foi muito maravilhoso demais. É legal, né, Rose? A gente assim vai aprendendo mais. Eu amo aprender. Quem aprende não depende. Repete esse mantra, entra na sua cabeça. Porque às vezes tem muita gente aqui achando que tá abafando, tá fazendo certo e não tá. E aí, minha filha, nós teremos as consequências das nossas ações, tá? É isso, gente. Olha, eu desejo um excelente dia. Eu desejo que você tenha sido alimentada pela palavra de Deus, que você saia daqui com o espírito fortalecido e que você esteja aqui novamente amanhã, às 9 horas da manhã, em ponto, com a sua Bíblia. Convida mais 3 aí para poder participar. Aí você faz o resumo, por quê? Porque a gente aprende quando a gente ensina. Então, pega uma pessoa aí e começa a ensinar. Olha, eu aprendi isso. Você sabia? Eu aprendo muito mais aqui, olha, muito mais do que eu sozinha, não tenha dúvida. Então, escolhe uma pessoa, ensina para essa pessoa, convida para estar aqui amanhã, que nós estaremos juntos aqui, se Deus quiser, tá bom? Obrigada, Jesus, por este momento. Espírito Santo, cuide de nós, de tudo que leva o nosso nome, cuida do nosso destino, Senhor. Nos fortaleça na nossa fraqueza, como a tua palavra diz, Senhor, porque sem ti nós não somos nada. Declaramos ainda este mês, neste livro,
curas, sinais e maravilhas e o derramamento do teu Espírito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Excelente dia para nós, foi bom estar com vocês. Continue me acompanhando nas redes, já segue lá, chama os amigos, ensina para alguém e amanhã tem mais, tá bom? Beijos!